Uma honra receber a Maíra para vir conversar com a gente nessa semana sobre a neuroeducação no processo de gestação, parto e puerpério. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esses impactos da qualidade da presença do profissional ao redor de uma gestante no processo de parto, e como que a gente pode cuidar melhor disso, né? E como as informações da neurociência, reconhecer as ferramentas que a gente tem para uma autorregulação ao longo do processo de assistência interfere muito na qualidade dessa assistência e, consequentemente, a qualidade da pessoa que está experienciando esse parto. Então, super obrigada por ter aceitado o convite de vir trocar com a gente. É uma honra ter você aqui. A gente tem conversado bastante, eu estou com o super privilégio de ter a Maíra como minha parteira nessa gestação, junto com a Mari, com a Adriele e com a Pamela, e, e eu vejo esse impacto muito grande e o quanto a gente ainda precisa estar mais atentos como profissionais da área a não racionalizar e não entrar, né, num atravessamento com a gestante, muitas vezes, principalmente para esse cenário do parto. Obrigada, viu? Obrigada a você, Mari, pelo convite. Acho que é um tema super importante que a gente ainda precisa conversar muito, acho que principalmente pelo lado dos profissionais, né? Que eu costumo dizer assim, que em algum momento na história da obstetrícia e na história das nossas formações, mesmo para quem é profissional de obstetrícia, a gente aprendeu, né? Com mais ou menos dificuldade, a duras penas, o que que a gente não pode fazer ou não deve fazer do ponto de vista das intervenções obstétricas. Então, né, não vamos fazer ocitocina de rotina, não vamos romper pulso de rotina, não fazer episiotomia, não fazer enfim. Mas a gente ainda tem muito a caminhar sobre, então, o que que a gente precisa fazer, ou que cuidado é esse que precisa ser construído para entrar no lugar, né, das intervenções rotineiras, obstétricas e tal, para substituir o modelo que a gente aprendeu, né? Então, eu acho que essa discussão, né, e acho que é super pertinente, né, o tema e o seu convite nesse sentido, é porque a gente ainda está construindo, né, essa consciência do que significa estar num parto, sendo, por exemplo, né, enfermeiro obstetra, obstetriz, médico obstetra, mas qualquer pessoa, na realidade, presente num parto, quando eu não estou fazendo aquele modelo, né, de super intervenção, de ficar, né, dirigindo o processo, sendo protagonista daquele processo e intervindo muito, o que que eu faço então, né? Então eu acho que ainda tem muita, até angústia, eu acho mesmo do ponto de vista dos profissionais, que assim, eu sei, né, que aquilo que eu aprendi não é exatamente o que a gente deveria estar fazendo, mas então o que que é isso? E aí eu acho que é esse, é, enfim, essa sintonia, né, principalmente desse conceito que eu gosto muito de qualidade da presença mesmo, né, assim, de quem é você no cenário do parto, não só com essas intervenções maiores, mas também em relação ao que eu gosto de chamar de interferências, para diferenciar das intervenções. Então, você não vai chegar lá rompendo bolsa, ligando ocitocina, mas o que que você fala, como é que é a sua postura em relação à pessoa, qual é a sua consciência em relação ao ambiente, como é que aquele ambiente interfere no processo, como é que você, né, compõe esse ambiente, inclusive, eu acho que isso ainda é um pulo do gato que a gente ainda não deu, assim, coletivamente. Muito, e muito no sentido dessa sintonia até, né? Eu falo que é quase um dimerizador, que eu adorei esse jeito de você explicar como uma interferência. Uhum, Eu percebo muito assim que o fato de você não estar ativamente conduzindo deixa um vazio e as pessoas não conseguem muitas vezes lidar mesmo com essa sensação de, nossa, mas eu não vou fazer nada, ou é só sim. isso. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer jiggling num parto e a obstetriz estava me acompanhando e falou, mas é só isso? Mas não tem mais a manteada, a gente não vai mais usar o rebozo. Eu falei, não, é só o jiggling, assim, é só... E o quanto esse simples e o pouco dá uma sensação de que não é o suficiente, porque o parto precisa de esforço, o parto precisa de movimento, a gente ainda está muito nessa cultura do vamos fazer esse negócio acontecer para essa pessoa, porque só ela sozinha não vai ser capaz, né? A Sim, gente sim. precisa, o meu papel é fundamental aqui. Então, quando a gente tira esse lugar do profissional, de faça o mínimo possível e fique atento como você propõe e como você sintoniza isso,
gera, assim, muita angústia, mesmo. Assim, Sim, vejo as pessoas quase não sabendo o que fazer com as mãos, o que fazer. E com uma sim, sim, sensação, eu sim. acho que tem um efeito, assim, muito grande na questão cultural, a gente tem, nessa bolha privilegiada que eu atuo, onde a maioria dos acompanhamentos são com equipes contratadas, eu acho que tem uma coisa de querer mostrar o serviço, assim, essa pessoa está me pagando, eu preciso estar aqui, e isso gera essa expectativa, e, na verdade, isso pode gerar, né, um descarrilhamento de um trem hormonal Sim. da forma que a gente não gostaria que aquela pessoa vivenciasse no seu parto. E falta mesmo esse lugar de ter essa dimerização mesmo, de olha, vamos prestar atenção nessa sua sintonia, em como o que você está visualizando desse cenário, né? Sim. Eu me lembrei você falando, né, uns anos atrás, eu acho que são mais de 5, com certeza. Eu atendi um parto que o marido era profissional de saúde, não era da área de obstetrícia, até atendia gestante e tal, mas não era profissional da área de obstetrícia. Era um parto domiciliar depois de 2 cesáreas, ela tinha 2 cesáreas, eu acho que uma eletiva e a outra em trabalho de parto. E aí, quando a gente chegou para o acompanhamento do trabalho de parto, ela já em fase ativa, assim, não foi um trabalho de parto longo nem nada, tinha uma certa era do acompanhante, né, era da pessoa da família, não era de outro profissional, porque a equipe éramos nós mesmos já muito alinhadas assim, em relação a esse processo, mas tinha essa ansiedade, assim, então tá, o que que a gente vai fazer para ajudar? O que que a gente vai fazer para ajudar e tal? E o que que precisa? Vamos mudar de posição, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí a gente assim, não, tá, vamos lembrar, porque a gente conversa muito sobre isso na gestação, e aí a gente foi diminuindo, assim, essa energia, né? Porque eu acho que tem uma coisa que são, as pessoas que procuram ser profissionais de saúde, né? Geralmente tem essa coisa do ajudar, né? Do estar ali pelo outro, independente. A gente podia discutir as questões de ego, as questões, enfim, dessa questão da contratação, então, mas eu acho que tem um desejo legítimo de fazer alguma coisa por aquela pessoa que está ali numa situação, né, precisando de mim. E aí, esse marido foi se acalmando e tudo mais, e aí, enfim, o bebê nasceu, foi um processo até rápido e tal, e aí depois, naquela hora, que já no pós-parto, tá todo mundo já tranquilo e tal, ele veio conversar com a gente e falou assim, eu aprendi muito, né, acho que para mim, como profissional mesmo, vendo vocês trabalharem hoje, que é que, assim, quanto mais a gente quer ajudar, mais a gente atrapalha. E eu acho que tem um pouco disso mesmo, assim, né, eu acho que existe uma... acho que tem um traço de personalidade das pessoas que procuram as profissões da saúde, que tem essa coisa do fazer. Eu acho que tem essa angústia de que a gente aprendeu a fazer muita coisa no parto, né? A ser um parto muito manejado pelo profissional. E aí, quando a gente sai desse lugar, a gente tira aquelas intervenções, mas não tira essa angústia de ter que fazer alguma coisa, como você mesmo falou. Então, eu acho que aí a gente fica aí ainda muito numa energia muito do fazer, né? Do fazer por, que é pior ainda, né? Assim, do fazer coisas, mas do fazer pela pessoa, como se aquela pessoa dependesse da minha ação necessariamente para parir ou para conseguir. Às vezes vai precisar de mais ou menos apoio, mais ou menos suporte, mas fazer por, né? Acaba não sendo na maior parte das vezes uma coisa necessária, né? E aí, eu me lembro, assim, no início do processo, eu sou uma pessoa, acho que mais naturalmente, assim, de mim mesmo, mais quieta, mais discreta. Então, nos partos, eu sempre falei muito pouco, mesmo antes de ser uma discussão, assim. E eu me lembro de muita desconforto das pessoas, assim, no início da humanização, quando tudo era mato, né? Com a minha pontuação de que a gente não devia falar no parto. Por que eu vou ficar falando no parto? Tem que ter uma razão muito boa para eu falar com alguém no parto, né? E eu me lembro de algumas amigas falando assim, sim, mas se eu nem puder falar, o que que eu estou fazendo lá, né? Então, dessa coisa do falar, do dirigir, do conversar, do orientar, assim, muito ativamente, entrar no lugar da intervenção, né? E ser um ruído, né? Não só um ruído do ponto de vista de ser um barulho mesmo, né? Mas, assim, de ser um ruído ali muito presente, porque a gente precisa sempre lembrar, como profissional, e acho que isso não inclui só os profissionais de obstetrícia, mas todo mundo que está ali no contexto com uma relação profissional, de que a gente tem uma presença, assim, vamos dizer, autoritativa. Então, se eu chego e falo para você, assim, lá em trabalho de parto, né, você não gostaria de mudar de posição? Será que não seria melhor você ficar mais vertical, por exemplo? Para muitas pessoas, vai ser difícil desconsiderar isso como um conselho que eu devo seguir.
Porque, afinal, você que estudou para isso, você que já tem segundos partos, eu contratei você, eu confio em você e tudo mais. Então, eu sempre gosto de pensar nisso. A gente precisa ter uma razão muito boa para fazer essas interferências, né? Como eu gosto de chamar. Falar, propor uma mudança de posição, dirigir alguma coisa, sugerir a forma de respirar e tal, porque é muito provável que a pessoa saia do seu processo para ouvir você. Porque, afinal, é alguém que você construiu uma relação durante a gestação toda, no caso dessa bolha que contrata, né? Como você falou, que é também a que eu atuo mais frequentemente. Você construiu uma super relação na gestação, espera-se que você tenha construído um super vínculo na gestação, você confia naquela pessoa, aquela pessoa é quem você escolheu, e a pessoa está falando para você que você deveria mudar de posição. Quanto isso pode desconectar a pessoa da percepção, né, daquele sentido que olha para dentro, né, e percebe o que é que você precisa, né? Então, às vezes, a gente vai precisar sugerir alguma coisa. Mas muita gente sugere de rotina, igual romper a bolsa de rotina, ou punha a ocitocina de rotina e tal. Sugere de rotina porque é a posição que eu gosto mais. Eu gosto da banqueta, eu gosto que fique mais assim, eu gosto que respire assado. Então, não é porque você está conectado com o processo daquela pessoa e percebendo uma necessidade que, de repente, você pode ali sugerir, mas porque essa é uma necessidade sua, né? Eu acho que isso é, assim, o detalhe importante, né? E você conseguir ponderar e saber, né, o que virou um hábito de assistência, que eu acho que isso é esse lugar das pessoas nem refletirem se faz sentido oferecer e sugerir, ou entra num lugar, às vezes, assim, mas é só uma sugestão, né? Não, mas para essa pessoa que está vivenciando essa experiência, quando existe essa sugestão vinda com um vínculo, é muito além de uma sugestão e que muitas vezes gera uma sensação de, puxa, acho que eu estou inadequada aqui, eu não deveria estar fazendo isso, desconecta completamente. E essa questão da fala e do ruído no cenário de parto, eu comecei minha assistência na Califórnia, né? Então lá, assim, era um silêncio sepulcral os partos. Tinha muita hipnose envolvida, mas era muito silêncio. Pelo menos nos locais onde eu atendia, e eu atendia de uma forma que não existia nenhuma vinculação prévia, porque até como doula no meu estágio, eu ficava de plantão, então eu nem sabia a família que eu ia receber. Uhum. Mas existia esse lugar de um silêncio, de uma sensação muito construída culturalmente, já no cenário de parto, que uma gestante em trabalho de parto lê pensamento. Era essa a ideia, né, na minha formação, que foi me passado no sentido de diminua ao máximo, porque isso gera ruído, isso gera interferência. E o primeiro parto que eu acompanhei aqui em São Paulo, eu lembro de sair do parto exausta, do quanto as pessoas conversaram. Sabe assim, quando parecia que você tinha ficado a noite inteira numa festa com o ruído ligado e que aquela pessoa não tinha parado de falar nem um instante. E era uma Sim. gestante que se incomodou, mas também não se impôs, porque às vezes eu adoro quando eu vejo que a gestante já está naquele estágio que já beira até a agressividade de falar, fica quieto, não fala comigo agora, né? Cala a boca, eu tô numa contração. Não tinha. Então, era um engajamento muito forte de ruído, de som, de fala, e porquê, e conta história. E aí, um ponto muito importante que eu sempre falo, esse lugar do contar a história de situações e parto, experiências íntimas ou próprias suas, num parto de uma outra pessoa. O quanto Uhum. isso pode ser mega violento sem as equipes nem se darem conta, porque isso Sim. gera ali uma comparação, de alguma forma, gera uma expectativa de como isso ia estar acontecendo. E eu só fui me dar conta que isso tem um forte indício da nossa cultura, né? Nesse lugar que você até falou da obstetrícia te perguntado, mas se nem falar eu vou poder, a gente é, culturalmente falando, mais barulhenta, a gente precisa. Eu lembro de perceber assim, de ter ido num show, numa mesa, a pessoa cantando, ter pago caro o ingresso, e ter gente conversando na mesa, e eu ficar, gente, mas eles não vão ouvir a música, assim, as pessoas não conseguem se silenciar. Só que isso, para esse processo psiconeuroendócrino que a pessoa está fazendo, e que está ali já tendo seu cérebro racional de alguma forma caindo, as fases, né? Eu brinco que vão caindo Sim. essas frequências, é muito estímulo. E aí, nesse ponto, para mim, foi um ponto, uma virada de chave muito grande com o uso do gentle birth, porque
ou a gestante está no fone, então as pessoas já se dão um lugar, já cria-se uma egrégora da sensação de que existe um bloqueio ali de som, ou o áudio está tocando alto. E aí as pessoas já se diminuem, porque elas também começam a ouvir, começam a também se autorregular numa outra sintonia e param de atravessar, diferente de música, né? De música, eu falo que a música no fundo, às vezes, já até aumenta o barulho, porque a pessoa já está conversando, já está cantando junto, já tem um grande estímulo. E é esse lugar da gente não sustentar o silêncio no sentido da presença. E é isso que eu queria muito, assim, ouvir de você e pensar nessas sugestões, assim, o como que a gente pode, como profissionais, aprender a ter o hábito mesmo, que eu acho que trabalhar a presença é uma prática. Não é fácil, não é Uhum. simples, mas são poucas doses por dia que você faz, que você percebe que você está com presença, você já consegue utilizar isso como um recurso numa situação dessa. Para que a gente não fique nessa angústia de, puxa, mas eu não posso falar, o que eu tinha que estar fazendo, o que eu posso sugerir para essa pessoa, e não... E eu vejo muito essa relação que é construída, que quando algo vai ter que ser sugerido, mas que foi previamente sentido pelo profissional, visualizado pelo profissional, tem um objetivo muito diferente do que você só... Ah, você não quer ficar de pé um pouco? Porque faz, sei lá, 7 contrações que você está nessa mesma posição, né? Então, como que você percebeu e como que vocês construíram esse lugar de falar isso para as pessoas sobre a qualidade da presença? Porque eu vejo no Levatrice isso sendo levado super em consideração, né? Em todas as Sim. oficinas, em todas as aulas que vocês dão, como um ponto muito importante de começo de atuação, né? Sim. Eu acho que, assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção para isso, né, eu acho que eu sempre me incomodei muito com esse ruído e esse barulho, né, nos hospitais em geral, assim, né, comecei minha trajetória como parteira trabalhando em contexto hospitalar, e as pessoas não só falam muito, mas dirigem muito o que aquela pessoa deveria estar fazendo, né, tem as conversas paralelas que são horríveis também, ou seja, a pessoa conversando sobre outro assunto não relacionado, totalmente desconectado do que está acontecendo ali, mas também e às vezes mais de uma pessoa falando coisa diferente. Então, um fala para respirar assim, outro fala para respirar assado, um fala para fazer força assim, outro força assado. E eu, pessoalmente, assim, um traço meu, eu fico muito confusa, assim, mesmo sem estar parindo. Então, eu ali, nessa situação mesmo que você contou, né, do seu primeiro parto aqui e tal, já desde a da graduação, assim, minhas primeiras experiências de parto, eu ficar muito confusa, assim, tipo, gente, mas como é que essa pessoa consegue fazer alguma coisa seja ela o que for, com todo esse ruído atrás. Acho que isso diz muito respeito a questões individuais minhas mesmo. Eu tenho muita dificuldade de processar assim essa coisa, né? Então já de ter me chamado a atenção muito isso. E aí de sempre ter buscado, né? Quando comecei a atuar numa situação que eu tinha um pouco mais de autonomia, essa coisa de vamos sair daqui, vamos ali no banheiro, vamos sair daqui, vamos ali no chuveiro, que são os passos em que as pessoas invadem menos, né, entram menos, e perceber, né, nessa observação das pessoas num outro contexto, como o processo era totalmente diferente. Né? Então, quando você sai né, dessa coisa ruidosa, dessa poluição de estímulos e tudo mais, o processo muitas vezes das pessoas se volta mais para dentro. Eu acho que isso foi uma coisa que eu observei, né? Quando comecei a ter essa possibilidade de, né, tirar a pessoa desse contexto, é, uma mudança de chave da pessoa assim total, né? Então acho que isso é uma coisa bem importante. E aí depois, estudando e indo atrás de informação, por que isso faz diferença? Porque eu acho que isso é uma coisa assim, quando eu comecei, sei lá, estava lá na faculdade de enfermagem, fiz meu primeiro curso de doula e tal, tinha uma coisa assim de falar para a pessoa assim, de repente se tiver tudo dando errado, por exemplo, né? Eu lembro de uma coisa assim nos cursos. Se tiver tudo dando errado, o trabalho de parto que está ali, né, sem progressão, a pessoa muito desesperada e tal, tira a pessoa e coloca a pessoa sozinha no box, por exemplo, do chuveiro, sai um pouco.
Então, tinha essa orientação, mas eu não tinha a informação na época, e as pessoas eu acho que não têm até hoje, de por que que isso faz diferença, né? E o que está acontecendo do ponto de vista da fisiologia ali, né? O que está acontecendo do ponto de vista não só da fisiologia, pensando em útero contraindo, dilatando e tal, pelve, sacro, mobilidade, mas o que está acontecendo do ponto de vista do sistema nervoso, que faz com que esse processo não funcione com esse excesso de estímulo, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito, né, para além do que já me incomodava pessoalmente, compreender por que que não funciona isso. Então, eu acho que falta, né, quando a gente fala sobre fisiologia do parto, e o que que os profissionais estão aprendendo sobre fisiologia do parto, entender essa outra parte, que é o que que esses estímulos estão fazendo, né, com o processo fisiológico do parto, né? Então, o conceito de neurocepção, por exemplo, né? A identificação pelo profissional de que mesmo que a pessoa esteja, confie em você, contratou você, você não esteja sendo aquele monstro violento que chega com, né, com a tesoura, com o bisturi e tal, a sua presença ainda pode ser lida como uma ameaça para aquele processo. Mesmo que você seja fofinha, mesmo que você seja querida, mesmo que você fale com um tom de voz baixo e tal. Por quê? O que vai ser lido ou não como uma interferência, como uma ameaça, como um sinal de perigo, né? Primeiro, não é, muitas vezes não é pelo menos 100% racional, ou seja, não é aquela pessoa não está processando a informação e dizendo assim, nossa, a médica chegou aqui e fez isso, então, nananã, né? Existe um mecanismo automático de leitura, né? Vamos chamar assim, desse ambiente, que vai processando informações que muitas vezes estão fora do controle racional daquela pessoa. E, opa, isso aqui é sinal de perigo, isso aqui é sinal de segurança, isso aqui é sinal de perigo, isso aqui é sinal de segurança. Isso é uma coisa importante, mas toda uma cascata de alterações no processo fisiológico que acontece a partir do momento que a pessoa não está se sentindo segura naquele ambiente. E o que você fala, como você se posiciona, o jeito que você coloca a mão no braço da pessoa, na perna da pessoa, o jeito que você puxa um lençol, o jeito que você abre a porta, tudo isso é sinal que esse organismo, que esse corpo, que esse sistema nervoso está captando o tempo todo, né? Então, isso é importante. E assim, os profissionais, na verdade, eles sabem isso, porque, por exemplo, isso é uma coisa que todo profissional já percebeu. Aquela pessoa que está ali em trabalho de parto, e você não pode nem mexer a cabeça que ela olha para você. Ou alguém lá fora passou uma maca e a pessoa se voltou para lá. Obviamente que isso não é sempre que acontece, né? São situações específicas, mas, enfim, que você percebe que você vai auscultar e a pessoa está lá no processo dela, ela olha imediatamente para você para ver sua cara, como é que você reagiu ao que você auscultou, ou olha para o sonar para ver o número. Então, as pessoas, elas estão o tempo todo, né, ali em trabalho de parto, com esse sistema, com esse radar ligado, né? Então, quando eu comecei a entender que essas mensagens são captadas, são interpretadas, independente do controle racional da pessoa, e que isso dispara modificações hormonais, dispara modificações do ponto de vista dos neurotransmissores, do ponto de vista da circulação que chega ou não chega para o útero, da contração que vai acontecer assim ou assado, uma contração mais X ou mais Y, de acordo com esses sinais, e isso me deu ainda mais consciência da necessidade de prestar atenção nessa minha presença ali. E de me incluir, isso é um conceito que eu uso bastante, assim, conversando com profissionais, me incluir nesse ambiente. Eu, como equipe, sou o ambiente daquele parto também, né? Eu costumo dizer que a gente tem um ambiente mais proximal ali, que é o da equipe, que a gente tem que lembrar que nós somos pessoas, né, que em grande medida, em muitas situações da vida, precisamos dessa corregulação com o outro. Então, essa presença do outro ali é importante para a pessoa. E não é importante só assim, não é importante apenas para quem está demandando contato físico, demandando massagem, demandando, né, essa coisa mais da presença mais física. Às vezes, essa corregulação acontece eu olhando de cantinho para a pessoa que está lá no cantinho da sala e prestando atenção se ela está me mandando sinais de segurança, está me mandando sinais de perigo, se ela, qual a cara que ela está fazendo, qual é o ruído que ela está fazendo, se ela está no celular, se ela está isso, se ela está aquilo. Então, esse reconhecimento, né, de me incluir no ambiente, fez com que, e do que isso dispara do ponto de vista da fisiologia, fez com que eu qualificasse cada vez mais, né, essa presença e entendesse mais, né,
que cara que eu estou fazendo, qual é a minha postura em relação àquela pessoa, como é que eu chego para falar com ela, se eu encosto ou não encosto nela, como é que eu ponho a mão, como é que eu falo, como é que eu me dirijo, né? Então, todas essas coisas me ajudaram demais a entender, né? Estudar mesmo essa parte do processo fisiológico, me ajudaram muito a entender isso e a reduzindo cada vez mais, eu gosto de dizer isso, reduzindo cada vez mais a minha presença, na realidade. Eu estou ali, eu estou conectada com aquela pessoa, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer do ponto de vista, né, de monitoramento, segurança e tudo mais, mas eu não posso ser um elefante na sala, né? Eu não posso ser a pessoa que está ali sendo ruído, atrapalhando. Isso é muito incrível, porque eu falo que uma percepção que foi me dando ao longo dos anos, acompanhando bastante, eu tive uma situação, uma vez, que foi, eu já tinha ouvido isso de uma parteira que eu gostava muito lá de San Diego, que gestantes leem pensamento, e eu lembro de ficar muito assim, tá, como você explica isso? Né? No sentido dela falar, olha, entra pode-se, né, entrar num estado não só alterado de consciência, mas tão profundo que é tão sutil esses atravessamentos, que é quase no sentido de presta atenção nos seus pensamentos ao redor de uma gestante, porque isso faz com que você se autorregule. E ela estava no chuveiro e super, super, assim, indo num processo muito fluido, muito dela. E aí passou uma contração, ela abriu a porta do chuveiro, ela falou para mim assim, avisa minha mãe que a tampa do Ziploc do Tupperware está na terceira gaveta da cozinha. E aí eu fiquei na hora meio assim, tipo, gente, achei que ela estava tão entregue pro processo, assim, é essa a preocupação dela com a tampa do Ziploc. Mas eu desci, era um sobrado, eu desci, a mãe dela estava colocando a cozinha abaixo, procurando aquela tampa naquele instante. Elas não tinham conversado previamente sobre a tampa, sobre nada disso. E aí, naquele momento, eu falei, olha a sensação que pode ser eu aqui no chuveiro, com ela dentro do banheiro, nem percebi que tem barulho na cozinha. Ela pode só ter percebido isso e já foi o suficiente para ela racionalizar o ponto de querer responder. E esse dia, para mim, esse momento foi um grande ahá, no sentido de presta atenção mesmo na sua presença. A sua presença ela tem que estar ali com uma qualidade e com uma invisibilidade que você só vai auxiliar quando real faz sentido para essa pessoa. Né? Então, olhar essas microações, que é, às vezes, numa troca de olhar, você fala, nossa, acho que se eu ficar mais próximo agora, se eu, né, colocar a minha mão nela de algum jeito que eu perceba que ela está desejando, não precisa nem passar, às vezes, pelo verbal explícito, né? Óbvio que assim, olha, eu vou encostar em você, e isso fica muito claro, acho que isso, a gente pode falar um pouquinho da questão de consentimento, porque isso, na cultura americana que não tem, né, tanto esse lugar da gente invadir o espaço pessoal da pessoa, é algo muito, muito claro, e que aqui eu acho que a gente tem como profissionais ter muito mais cuidado e atenção a isso, porque pode ser muito violento, né, para a pessoa de repente ter alguém encostando nela sem ter sido, né, avisado previamente. Nem vamos entrar, né, isso só de coisas sutis, né, não estamos nem falando de vou fazer um toque aqui, né, eu acho que essas pessoas também já estão começando a ter um pouquinho mais de percepção do quanto pode ser prejudicial mesmo. Mas perceber que a gente, como profissional, conseguir sustentar esse silêncio é muito importante. E o quanto isso também afeta o nosso processo psiconeuroendócrino da assistência. Porque às vezes a gente pode estar ali num racional e pensando e lembrando de situações catastróficas que a gente já vivenciou e indo, e que isso tudo atravessa a leitura daquele momento, daquele presente. Né? Então, acho que esse é um ponto super, super interessante de te ouvir também. E eu acho que uma outra coisa que eu diria, assim, fazendo, né, essa relação com o que você está falando, que eu acho que é uma dica boa para os profissionais em relação ao que fazer, então, né? Que é justamente observar, que é uma coisa que a gente faz pouco na realidade, né? Assim, a gente tem
assim, os profissionais do sistema obstétrico, enfim, inseridos nesse modelo mais convencional de assistência, a gente acha que a gente já sabe o que vai acontecer ali na realidade e tem ali alguma margem para, pode ser que tenha ali um atraso na progressão, pode ser que tenha ali uma necessidade de luz, a gente tem uma certa onipotência de que, na verdade, a gente sabe o que acontece no processo de trabalho de parto, né? E, na verdade, a maioria dos profissionais não sabe o que acontece no trabalho de parto fisiológico, sabe o que acontece nos seus trabalhos de parto, que você faz aquele modelo de assistência naquele contexto, naquele lugar, né? Que tendem a talvez ficar um pouco mais uniformes, porque eles são moldados pela assistência, né? Quando você está acompanhando um trabalho de parto fisiológico mesmo, né, como eu diria assim, no seu habitat natural, no meu caso, né, que é tendo mais partos domiciliares e tudo mais, você tem muito mais variação do que está acontecendo ali, porque aquilo ali diz muito mais respeito à pessoa do que a mim como profissional. Se eu tenho uma presença mais marcante naquele processo, do ponto de vista de direcionar o que está acontecendo, talvez eu me iluda achando que os partos são sempre parecidos, porque na verdade eles são parecidos comigo, né? E não são os processos necessariamente daquelas pessoas. Então, isso é o que eu faço muito, assim. Então, eu falo pouco no parto, faço, tenho que fazer do ponto de vista da vigilância e tal, mas eu fico sempre prestando muito atenção no que aquela pessoa está fazendo, no que aquele corpo está fazendo, que movimentos são aqueles, né? Que ruídos são aqueles, o que chama a atenção da pessoa para fora do seu processo e ela volta, às vezes é um filho mais velho, é um acompanhante, às vezes é outra pessoa da equipe que está precisando de um presta atenção no que você está fazendo e tal. Às vezes é um ruído fora que a gente pode, de repente, cuidar. Então, quando você se conecta, né? Você não está só, tipo, fazendo uma terapia ocupacional, vou ficar prestando atenção aqui na pessoa, vou ficar observando só porque eu estou ansiosa e quero fazer alguma coisa. Mas você está criando uma oportunidade de conexão com as necessidades e com o processo daquela pessoa, que vão te trazer informações que podem te ajudar, né, a qualificar a sua presença para aquela pessoa. Então, não tem dois trabalhos de parto iguais, assim, eu estou atendendo partos, comecei a trabalhar em sala de parto, né, em 2002, então já passei de 20 anos trabalhando com isso, num modelo que eu gosto, acredito e tal, e em particular em partos domiciliares há mais de 10 já, e eu nunca vi um parto igual ao outro, né, no meu contexto de práticas. Então, o que vai funcionar para uma pessoa não vai funcionar para outra, o que é importante para uma pessoa não necessariamente. Tem um guia geral, assim, do que a gente pode um basal que a gente pode prestar atenção para todo mundo, e aí usar justamente esse tempo que você não está fazendo nada, entre aspas, para olhar para aquele processo. De repente, tem um movimento que aquela pessoa faz que pode te dar alguma informação sobre em que ponto do trabalho de parto ela está. É o jeito que ela faz o ruído, é o jeito que ela mexe o pé, é como se incomoda com alguma coisa do lado de fora, como ela ainda está conectada, às vezes, nas necessidades, por exemplo, de uma criança mais velha, que é uma coisa que a gente vê bastante, ou como é que um acompanhante que está super nervoso no cantinho rezando está interferindo no processo daquela pessoa. Então, eu acho que isso ajuda demais, né? Porque você está ao mesmo tempo se ocupando, mas coletando informações que podem te ajudar a ser uma presença mais adequada para aquela pessoa, né? E outro dia eu estava falando sobre alguma coisa relacionada a isso no Instagram, e alguém fez um comentário, não me lembro quem, nem lembro exatamente qual foi o post, foi uma história e tal, que a pessoa dizia assim, mas isso é um pouco cansativo, porque... Então, eu que tenho que cuidar dessas coisas todas para a pessoa, eu falei, veja bem, se você é o cuidador naquele espaço, sim, sim, porque o parto não está acontecendo no colo do útero, na pelve, não está acontecendo ali, né? O parto está acontecendo no corpo daquela pessoa toda, mas também está acontecendo naquele ambiente. E se você é um profissional, cuidador, que está ali para cuidar do parto, está ali para cuidar daquela pessoa, você vai ter necessariamente, se você quer, não é um modelo integral de cuidado, se você quer efetivamente ser um facilitador da fisiologia, você vai precisar abrir um pouco, assim, o seu leque e, de repente, começar a olhar para coisas que você talvez acredite que não sejam suas atribuições mais diretas, né? Então, eu acho que isso é assistência, isso é cuidado técnico, né? Eu acho que tem uma dicotomia que não ajuda muito, às vezes, para alguns profissionais, que é assim, não, isso é trabalho da doula, por exemplo, ou do acompanhante, sei lá. Então, é um trabalho meu. Eu estou aqui para, sei lá, auscultar, fazer exame de toque, não sei o que lá. Qual é o problema disso? Você continua presente no ambiente da pessoa, quer você esteja consciente da qualidade da sua presença ou não. Você continua podendo ser um elefante branco, né? E você, quando
acha que isso não tem nada a ver com você, você não está dando a oportunidade para você ser, na verdade, um facilitador dessa fisiologia, tanto quanto também a doula, tanto quanto também o fulano, beltrano, ciclano que estão naquele ambiente, para não atrapalhar e para até contribuir com aquele processo, né? E se você não assume esse papel, o papel que você assume é quase sempre um papel que vai ser lido como uma ameaça. É a pessoa que vem para tirar a parturiente da posição para poder auscultar, é a pessoa que vem para falar para deitar que eu vou fazer um exame de toque com mais ou menos jeito, com mais ou menos consentimento, é a pessoa que vai fazer as medidas técnicas, avaliar os parâmetros que muitas vezes vão tirar a pessoa do seu processo, porque ela quer saber se está tudo bem, ela quer saber se o bebê está bem, ela quer, principalmente se você é lido por aquele organismo como uma ameaça, né? Então, a gente perde a chance de ser um fator positivo e a gente assume algumas tarefas que são nossas, mas que muitas vezes você fica ali no lugar da pessoa que só cutuca, fura, espeta e faz, né, mensurações objetivas e concretas, e aí é mais difícil você não ser lido como uma interferência, né? Então, se você só entra ali para auscultar, para tocar e não sei o que lá, por que aquela pessoa estaria confortável na sua presença se o que você traz é desconforto, na maior parte das vezes, né? Então, se enquanto você não está fazendo, porque às vezes a gente tem coisa que vai precisar fazer que não vai ser o mais maravilhoso possível, porque é necessário, né? Então, às vezes, você vai precisar escutar, e essa escuta, às vezes, vai precisar ser um pouco mais demorada, porque teve alguma alteração, ou você vai precisar trazer uma notícia que não é boa, vai ter essa parte. Só que se você não tiver a outra parte, e você ficar sendo só essa parte, é muito mais provável que você seja uma interferência negativa no ambiente, né? Então, eu não quero ser essa interferência apenas negativa no ambiente, ainda que de vez em quando eu vá precisar fazer coisas que são, né, não são as mais agradáveis ou confortáveis, porque eu tenho minha responsabilidade técnica, né? Mas eu quero também ser esse fator positivo para que quando eu precise fazer essas intervenções que são necessárias eventualmente, elas sejam lidas de outra forma. Então, eu quero que quando eu precise propor para a pessoa fazer um exame de toque, por exemplo, que é raro eu propor, mas às vezes acontece, a pessoa se sinta cuidada por mim durante todo o resto do tempo, para naquele momento a relação que se estabelece é outra e aquele exame de toque ser diferente por conta disso também. Né? Ou aquela ausculta que eu vou fazer e de repente numa situação que teve uma alteração eu vou precisar pedir para a pessoa trocar um pouco de posição, ou eu vou precisar chamá-la um pouco, né, a realidade mais racional, mais objetiva, mas isso vai ser diferente se eu não tiver sido só ruído, né, nos outros momentos. Eu acho que isso faz muita diferença nesse vínculo que se estabelece ali, né? Nossa, Tô falando sem parar. maravilhoso te ouvir. Não, acho que é esse sentido, sim, acho que a gente fecha com chave de ouro nesse sentido de as pessoas que estão dentro de um ambiente de parto, elas são todas as responsáveis pela sustentação daquele campo do ponto de vista da neurociência, porque acho que também às vezes as pessoas vão num lugar de, é meio holístico, é a energia. Não, é neuroreceptor conversando com o sistema nervoso, o sistema límbico, né, constantemente rastreando como é esse ambiente. E eu acho que há um papel fundamental para todo profissional da assistência estar atento a essas informações e os impactos que isso tem, tanto na sua qualidade de presença naquele cenário, mas já que está, né, eu falo que às vezes as pessoas não prestam atenção no quanto isso muda a nossa energia até, né, no sentido de gasto energético, de você estar mal autorregulado emocionalmente, de você não estar sentindo uma ansiedade, uma angústia, um medo, porque não é simples ser profissional da assistência ao parto, é desgastante, né? Tá todo mundo entrando numa crise de burnout e exaustão, e não olhando para esse lugar como um autocuidado, mas eu vejo que, para mim, como doula, o Dr. Barfi entrou e fez uma grande transformação nessa qualidade dos atendimentos, porque são atendimentos que eu saía muito menos exausta, no sentido da questão física e psíquica mesmo, porque você consegue estar ali se autorregulando sem deixar que o seu cérebro também te leve para essa hipervigilância, para esse excesso de ruído, para esse excesso de preocupações, que às vezes são só pensamentos, né? Não é nem no cenário, quanto isso interfere. Então,
quando a gente enxerga que existe sim um impacto, e quando a gente está nesse campo ao redor de uma pessoa em trabalho de parto, a gente é uma interferência já, né? E Sim. consegue conciliar e cuidar disso com as ferramentas que vão permitir essa autorregulação, isso é super importante. Então, obrigada pela sua incrível fala, pela sua aula. Eu espero que todo mundo fique mais atento, interessados em aprender mais sobre essas questões, porque eu acho que a gente fica, às vezes, muito focado só na parte técnica, e essa fala que você falou, né, no sentido que a parte técnica, muitas vezes fala, o papel de sustentação do campo é da doula, uma pessoa sozinha não sustenta o campo de todas ao redor, né? Então, eu acho que reconhecer essa teia de cuidado multidisciplinar com uma importância muito grande, que essa interferência ela precisa ser olhada, cuidada e reduzida ao máximo, para que a gente, né, proporcione experiências mais positivas, e experiências positivas não significam só, né, o desfecho do parto vaginal, acho que é manter essa qualidade quando muda para uma transferência, manter essa qualidade quando vai para uma cesárea. A gente teve uma experiência em Los Angeles que tinha tido uma percepção que quando os partos viravam cesárea, era uma sensação muito ruim, não só pelo desejo que aquela pessoa tinha e essa mudança do desfecho, mas pelo excesso das falas que tinham no centro cirúrgico. E aí teve um hospital que eles imprimiram nas costas dos pijamas como essa pessoa irá lembrar deste momento. Era essa frase, para que as pessoas, enquanto se movimentassem no centro cirúrgico, lembrassem que a qualidade tinha que se manter, né? Que não era para a gente estar contando o que a gente vai fazer no feriado, Sim. Muito legal. né? E eu falo uma coisa tão simples que pode já ser um despertar nesse sentido dessa consciência da qualidade da presença do profissional. Então, super obrigada pela sua presença aqui, por vir conversar e trocar um pouquinho com a gente. A Semana da Neuroeducação segue, espero que vocês estejam gostando. E obrigada, Má, mais uma vez, viu? E Obrigada, quem ainda não Mari. segue a Maíra, que Foi eu um acho que é bem prazer. impossível, sim, maratonem diariamente, são sempre reflexões e convites e aprendizados muito ricos que você proporciona para todo mundo. Obrigada pela sua assistência e ser agente de transformação no cenário obstétrico aqui no Brasil, viu? Obrigada.